Obrigado. Deixa eu arranjar aqui um pouco as coisas entre o coração e a cabeça, para que a gente possa achar o ponto de equilíbrio, de justiça, nesse turbilhão de emoções que eu experimento agora. É, na verdade, a primeira vez que eu saio da toca depois do resultado das eleições de 2022. E se estou aqui é porque acredito firmemente, no mais profunda fibra do meu coração, que o trabalhismo que o PDT representa e organiza no Brasil é a última, não é uma das, é a última resposta que esta geração de brasileiros podemos dar ao drama da nossa pátria. Nós não podemos resolver a equação do Rio Grande do Sul, e todos podemos testemunhar isso, sem entendermos que o discurso político vigente no Brasil, nesses últimos décadas, faliu. É chocante ver a leviandade, a disputa vil por imagem que se dá em cima de uma das maiores tragédias contemporâneas, num dos estados mais importantes da fundação e da manutenção da nacionalidade brasileira, como é aquilo que hoje aflige quase 2 milhões de irmãos e irmãs nossas, gaudérios, essa gente valorosa do Rio Grande do Sul. Eu penso que nenhuma palavra minha seria mais objetiva e comovente, pelo mérito, não pela forma pálida, se nós não imaginássemos que neste momento, em que esse imenso gigante chamado Brasil, que parece que anda muito bêbado nos últimos anos, parece ter acordado. Isto é uma janela, ela vai fechar muito rápido. Essa janela foi aberta porque a opinião pública brasileira, que anda desorientada, machucada, descrente, desesperançosa, quanto mais nos aproximamos da juventude, mais graves são esses argumentos: desesperança, descrença, desistência da crença no futuro dessa imensa nação. Mas nós temos uma oportunidade. A opinião pública brasileira reagiu de uma forma como há muitos anos eu não vi acontecer. E está impondo a liderança do país, miúda, pequena, vil, e eu não estou aqui nem cometeria essa indelicadeza a apontar o dedo para esta, para aquela ou para aquela outra. Falo de todos nós. A liderança do país que está fracassando em entregar aos jovens essa nação extraordinária que os nossos antepassados nos construíram e nos entregaram. Não haverá solução, meus compatriotas gaúchos, para o Rio Grande, se nós não praticarmos generosamente ali e agora um experimento generoso de coesão nacional. O Rio Grande não terá solução numa reação de varejo, numa reação a fatos repetidos, numa busca simplória por culpados. O povo não é bobo, como a nossa elite às vezes consegue parecer que pensa que é. O povo sabe da nossa imprudência. O povo sabe da imprevidência. O povo sabe que o Brasil é um país que anda a esmo, reagindo ao dia a dia, episódio a episódio, e está acumulando cada vez mais no sofrer do nosso povo essa consequência. É uma oportunidade que o Rio Grande, mais uma vez, oferece à história do Brasil. Todos nós, respeitando esta onda de opinião, que acorde para ajudar na primeira hora, e temos todos os do PDT que damos a nossa contribuição nessa convocação com o presidente de sempre, hoje nosso ministro honrado, que nos enche de orgulho em cada dia do seu fazer, que não é fácil nem trivial, num país que tem 7,9% do seu povo abertamente desempregado, 3% do seu povo desistiu de procurar emprego, e quase 40% se hospeda na informalidade mais vil, portanto descoberto de qualquer proteção previdenciária, ser ministro da Previdência Social, como tem sido extraordinariamente bem sucedido, apesar de tudo, apesar de todos, o nosso grande companheiro Carlos Lupe. Volto ao meu raciocínio para dizer que a inspiração da solução para o Rio Grande do Sul há de ser a construção de um projeto. Projeto supõe planos, excelência técnica, bons diagnósticos, uma terapêutica consequente, que não tenha pena nem meça mediocridades, nem vilezas, nem conjunturas, as mais vis e perversas de contar centavos para encher o bolso sem fundo
de uma elite de rentistas à toa que domina o nosso país, enquanto a nossa gente, a infraestrutura, a economia e equipamentos públicos padece até daquilo que não se supunha pudesse acontecer no Rio Grande do Sul, embora para um sertanejo do Nordeste isso não seja uma realidade tão distante. Tem muita gente neste momento passando fome no Rio Grande do Sul. Há abrigos em que estão se servindo comida estragada. Há muita discussão política, mas volto a dizer, o Rio Grande nos oferece uma oportunidade, um plano, um projeto que convoque as inteligências do país. Elas estão generosamente à consciência científica nas prateleiras das universidades. O povo capaz de entender tudo o que está acontecendo e de oferecer 1 a 1000 soluções está nas salas de aula, abandonados, desconfiados da política e a política distante deles, porque confraternizar com a academia significa ter humildade diante da nossa selvagem e tosca ignorância dominante nas elites dirigentes, por média do nosso país. Esse plano, meus caros compatriotas, meus irmãos, minhas irmãs trabalhistas, há de ser experimentado agora, mas é uma lição que o Rio Grande oferece ao Brasil. Um projeto para o país, há de ser experimentado agora, com a urgência premida pela fome, pela miséria, pela morte, pela violência. E esse projeto é nada mais, nada menos do que a grande luz que a história do trabalhismo ofereceu ao nosso passado heróico e sinaliza para o nosso futuro. O neoliberalismo, como solução tosca, está desmoralizado no mundo inteiro. Não é o experimento liberal aquele que respondeu aos grandes e graves dramas. No momento em que a humanidade parece assistir o fim de uma velha ordem assentada após a vitória da Segunda Guerra Mundial. Por que é fundamental substituirmos o colapso moral, intelectual, ideológico do neoliberalismo egoísta e perverso por um projeto nacional de desenvolvimento? Ora, é muito simples. Ali estão as respostas para as gravíssimas e tormentosas questões do mundo e do Brasil em especial. É de lá que vem a preciosa lição do desenvolvimento. É de lá que vem a preciosa lição da superação da miséria de massa. É de lá que vem a superação do atraso, da ignorância, porque é o trabalhismo brasileiro que afirma na questão nacional do desenvolvimento, da superação da pobreza e do enfrentamento sem tréguas da ignorância pela luz da educação pública e gratuita de qualidade. Ali estão. E se nós precisamos de mais alguma coisa para além dessas lições já experimentadas pioneiramente no Brasil e que hoje é a resposta para a grande fração da humanidade, aí está a portentosa China, cuja presença da sua representação muito nos honra. Não é o experimento institucional que nós possamos ou desejemos imitar. Não é disso que se trata. É que a China, eminente embaixador, que nos honra mais uma vez com a sua presença, em 1980, Vossas Excelências que cultivam a noção de tempo de milênios, ontem, em 1980, esta grande nação tinha 8 vezes a produção de riquezas da sua nação. Hoje a China supera em 30 vezes a riqueza da nação brasileira. Na mesma humanidade, nos mesmos riscos, nas mesmas vicissitudes, nas mesmas oportunidades e nos mesmos riscos. Volto a dizer, suas instituições são inimitáveis e a si pertencem, mas aos brasileiros. Está na lição do trabalhismo. Um projeto nacional comprometido com retomar o desenvolvimento, em superar a desigualdade e a miséria vis, que são o flagelo eterno da nossa vida, e de combater de uma vez por todas a ignorância, através não só do letramento da nossa população jovem, mas do domínio do que significa educação modernamente, que é a superação do nosso atraso extenso em matéria de ciência, tecnologia e inovação. E se alguma coisa mais pedimos do trabalhismo ou da história brasileira, de novo são os militantes do PDT, do trabalhismo, do velho PTB, que nos oferecem esse exemplo. A coragem de Leonel Brizola ou a valentia cívica de se auto-imolar, de se auto-sacrificar em nome da pátria. Muito obrigado a todos.